Oi, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa quarta de luz, onde a gente estuda e reflete sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Karina, para quem está entrando pela primeira vez. Quem quiser pode pegar também um copo de água, porque a gente vai pedir para os nossos mentores espirituais fluidificarem essa água, para a gente bebê-la no final do nosso momento. Então a gente vai dar só mais uns minutinhos assim para esperar as pessoas entrarem, para a gente fazer a nossa oração inicial, a nossa prece inicial, para a gente abrir o trabalho. Então, novamente, quem quiser pode pegar um copo de água para a gente tomar depois, no final, tá? Então agora a gente vai fazer a nossa prece de abertura e aí a gente vai continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É esse livro aqui que nós estamos estudando. Eu gosto bastante dessa versão. Existem várias versões do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu gosto muito dessa versão porque ela tem uma leitura, digamos assim, mais fácil, assim. Ela utiliza palavras mais acessíveis. Então a compreensão do conteúdo também fica mais fácil. Então vamos lá. Podemos fechar os olhos, colocar um sorriso no rosto. Afinal, estamos iniciando mais um dia. Estamos tendo uma nova oportunidade de estarmos aqui presentes, de corpo e alma, para experienciarmos com toda a nossa alma o que a gente chama de vida. Então vamos convidar os nossos mentores espirituais para estarem aqui conosco. Podemos fazer uma respiração profunda. Quando a gente faz uma respiração profunda, a gente coloca consciência no momento presente, a gente coloca consciência no nosso corpo. Então vamos pedir para que a espiritualidade nos conduza nesse estudo, nesse momento, para que ele seja muito proveitoso, para que todo esse conhecimento, de fato, penetre no nosso espírito, na nossa alma, para que assim possamos conduzir as nossas vidas com mais sabedoria, com mais alegria,
disposição e, claro, muito amor. Que assim seja. Então a gente pode abrir os olhos novamente e bom dia, Tiago. Tudo bom? Obrigada pelo coração. Que bom que está tudo bem. Vamos lá então para o nosso estudo? Como é bom a gente começar o dia assim, né? Fazendo uma prece de gratidão. Então, vamos lá. Quem tem o livro em mãos ou no Kindle, pode abrir na página 19. Então, a gente começou na semana passada a falar sobre a autoridade da doutrina espírita. Ou seja, ele vai escrevendo, né, ele vai nos ensinando que os ensinamentos que foram passados para diversos médiuns em diversos lugares do nosso globo. Porque ele até fala aqui no livro que ninguém na Terra poderia ter essa pretensão de possuir sozinho essa verdade absoluta. Então era necessário que essa doutrina que estava se formando permanecesse neutra, para que todas as pessoas, independentemente da classe social, da cor ou do local, então, que estivesse morando, para que todas as pessoas realmente pudessem ter acesso a esse conhecimento. Oi, Andréia, bom dia! Seja muito bem-vinda ao nosso estudo. E também na semana passada a gente viu, né, que os espíritos eles possuem níveis de conhecimento diferentes. E eles estão longe de possuírem também individualmente toda a verdade. Por isso que eu digo assim, né? Se tem uma verdade absoluta, se existe essa tal da verdade absoluta, nós não temos esse conhecimento. Talvez o que eu imagino, o que eu acredito é que nós tenhamos fragmentos dessa verdade absoluta. Até porque nós também não temos muita maturidade espiritual para aceitar, muitas vezes, esses conhecimentos que são nos passados, né? Que são passados para a gente. Então, continuando, a gente parou ali na página 19. Então, eu vou ler agora o último parágrafo da página 19. Vamos lá. Ele diz o seguinte: também sabemos que os espíritos mentirosos não têm escrúpulos e que se apresentam também com nomes conhecidos, para que as suas ideias fantasiosas sejam aceitas. Então, pode acontecer de, por exemplo, um médium receber uma mensagem ou ver um espírito. Então, o espírito ele pode plasmar muitas vezes uma forma, ou aquele médium ele está psicografando e aí aquele espírito ele pode se passar por alguém conhecido. Então, aí o médium acha que ele recebeu uma mensagem de um espírito de luz, quando na verdade
seria um espírito mentiroso, como ele coloca aqui, sem escrúpulos. Então, isso pode acontecer quando a pessoa é médium. Todas as revelações que não trazem um ensinamento exclusivamente moral sempre têm um caráter individual. Sem garantia de autenticidade e, portanto, devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo uma imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, é importante para quem é médium, que recebe mensagens, ou que incorpora, ou que psicografa, ou que vê, né, que tem a clarividência, a clareaudiência, sempre prestar atenção na mensagem que está sendo passada, no que está sendo dito, no que está sendo ditado. É muito importante isso. Afinal, a gente já aprendeu, né, que para o espiritismo o que importa de verdade seria a mensagem e não o mensageiro. Isso é o mais importante, é o conhecimento, é a elucidação, é a luz, é a mensagem e não a pessoa que está por trás, o espírito que está por trás. O primeiro exame a que deve ser submetido tudo o que vem dos espíritos é, sem dúvida, o da razão. A análise da razão. Assim, toda teoria que contrarie o bom senso, a lógica e os seus conhecimentos já adquiridos deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o seu autor. Então, por isso que a doutrina espírita, ela tem como um dos pilares a filosofia e a ciência. Justamente porque é uma filosofia, que uma doutrina, né, que busca questionar, que busca analisar, refletir sobre aquilo que está sendo dito. Isso é importante, né? Essa liberdade de questionar, essa liberdade de perguntar, de refletir. E que algumas religiões, por exemplo, não aprovam. Em muitos casos, esse exame, essa análise é insuficiente devido ao pouco conhecimento de algumas pessoas e a tendência de muitos em considerar a própria opinião como sendo a única verdadeira. Tem uma frase de um filósofo que diz: só sei que nada sei, né? Bom dia, tudo bom? Bom dia, loiro. Então, por isso que eu acredito que é importante a gente se manter assim com a cabeça aberta para recebermos novos conhecimentos, para recebermos novas ideias.
Os homens que não confiam de forma absoluta em si mesmos buscam o parecer de um número maior de pessoas e procuram guiar-se pela opinião da maioria. Obrigada, obrigada pelas rosas. É dessa maneira que devemos proceder com relação aos ensinamentos dos Espíritos, uma vez que são eles mesmos que nos fornecem os meios para exercer esse controle. Esse controle no sentido de análise, no sentido de reflexão do que está sendo dito, de analogia. Quando os espíritos concordam entre si a respeito do que estão nos ensinando, fica mais fácil fazer um controle sobre a veracidade do que estão transmitindo. Imagina se um espírito fala uma coisa, o outro espírito fala outra, o outro espírito fala outra. Como que a gente vai identificar o que é verdade e o que é mentira, se cada um está falando alguma coisa? Fica difícil, né? Então, por isso que o Allan Kardec, ele buscava, inclusive houveram situações em que um espírito discordava de outro, e aí ele preferiu não colocar a informação no livro, nos livros que ele escreveu. Então, quando tinha muita discordância, digamos assim, ele preferia não colocar a informação. Então, ele colocava as informações nos livros quando todos os espíritos concordavam entre si, para que a gente pudesse ter um direcionamento, assim, mais confiável, né? Obrigada, Loiro, pelos presentes. Gratidão. Tá tudo certo até aqui? O estudo? Tá tranquilo? Legal. Vamos continuar então. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. A maneira menos segura para se ter essa garantia da veracidade, essa garantia da verdade, né? De que a comunicação é verdadeira, é quando o próprio médium pergunta a vários espíritos acerca de uma questão duvidosa. É evidente que, se ele estiver sendo vítima de uma obsessão, ou estiver em sintonia com um espírito enganador, um espírito mentiroso, esse espírito poderá lhe dizer a mesma coisa usando diferentes nomes, como a gente já viu antes. Também não existe uma garantia suficiente quando ocorre concordância sobre um determinado assunto entre médiuns de um mesmo centro espírita, pois eles podem estar todos sob a influência de um espírito mistificador, de um espírito enganador, um espírito mentiroso. E olha o que ele coloca. A única garantia séria que existe com relação ao ensinamento dos espíritos está na concordância das revelações recebidas em lugares diferentes, de maneira espontânea e por um grande número de médiuns estranhos entre si, ou seja, que não se conhecem. Porque senão fica muito fácil a gente ser influenciado, né? Principalmente se existem vários médiums num centro espírita só. Aí fica mais fácil eles concordarem entre si. Agora, quando a informação vem de lugares diferentes,
de uma forma espontânea e de médiums que não se conhecem, aí ele coloca que seria de fato essa garantia para a gente entender que, ok, essa informação é válida, esse conhecimento é válido. Vou até sublinhar essa frase. Quem estiver entrando na nossa live, nós estamos na página 20 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada. É claro que não estamos tratando aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das comunicações que se referem aos princípios básicos da doutrina espírita. A experiência demonstra que quando um ensinamento novo deve ser revelado, ele é ensinado de uma forma espontânea, em diferentes lugares, ao mesmo tempo e de maneira idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao conteúdo. Então não precisa ser assim, palavra por palavra, né? Mas em relação ao conteúdo, tem que ser idêntico, né? Tem que ser a mesma mensagem, o mesmo ensinamento. Bom dia, trabalho, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Até porque, quando ele coloca ao mesmo tempo, isso impede que o mesmo espírito passe, por exemplo, uma informação para um centro espírita, depois o mesmo espírito no outro dia vai lá e passa para outro centro, né? Então, porque um espírito não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, o fato da informação vir no mesmo tempo, né, ao mesmo tempo, de uma forma espontânea, em vários lugares diferentes, através de médiums que não se conhecem, isso faz com que isso, segundo o livro, seria a garantia, a única garantia, digamos, da veracidade das informações. Obrigada! Vamos curtir bastante essa live para que a plataforma entregue, né, para mais pessoas que queiram estudar sobre esse assunto. Obrigada pelos presentes, pelo apoio, né? Isso é muito importante. Então, ele continua dizendo: se um espírito formular uma teoria baseada em suas próprias ideias e longe da verdade, podemos estar certos de que essa teoria ficará limitada em si mesma e cairá diante da unanimidade das instruções vindas de todas as partes e de maneira idêntica, conforme já demonstrado por vários exemplos. Foi exatamente essa unanimidade que fez cair todas as teorias parciais surgidas no início do Espiritismo, época em que cada um explicava os fenômenos à sua maneira, antes mesmo que as leis que regem as relações do mundo material com o mundo espiritual fossem conhecidas. Essa é a base sobre a qual nos apoiamos para formular todos os princípios da doutrina espírita, ou seja,
utilizar várias comunicações recebidas por diversos médiums em lugares diferentes, não havendo entre eles qualquer relacionamento. Então eles não se conheciam. E em diferentes partes do mundo. Não é pelo fato de os princípios estarem de acordo com as nossas ideias que acreditamos que eles sejam verdadeiros, mas sim pelo fato de que eles tiveram a aprovação da maioria. Não nos colocamos de modo algum como árbitros supremos da verdade e não dizemos a ninguém, abre aspas, acredita em tal coisa porque estamos lhe dizendo, fecha aspas. Até porque a doutrina aqui ela incentiva o questionamento, ela incentiva a dúvida. A nossa opinião não passa de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, porque somos tão falíveis quanto qualquer outra pessoa. Não é porque um princípio nos foi ensinado que devemos torná-lo por verdade, mas porque ele teve a concordância e a aprovação geral. E aí ele continua dizendo, na posição em que nos encontramos, quando ele escreve o livro, recebemos comunicações de aproximadamente 1000 centros espíritas sérios. Lembrando, né, essas obras, elas foram publicadas em 1865, 1867, por aí. 1800. Bastante coisa, né? 1000 centros espíritas. Eu vou assinalar essa informação que é importante pra gente. Quantos centros espíritas, né? De quantos centros Allan Kardec, por exemplo, recebeu as informações? De quantos? Eram de 5 centros? De 20? Aproximadamente 1000. É bastante coisa. E detalhe, recebemos comunicações de aproximadamente 1000 centros espíritas sérios, espalhados em diversos pontos da Terra. Então, Allan Kardec era francês, né? Mas ele recebia comunicações de diversos lugares do mundo. Oi, Diego. Obrigada pela rosa. E ele continua. Tiago fez a seguinte pergunta: foi ele que começou o espiritismo? As manifestações dos espíritos começaram antes. Inclusive, por exemplo, há muitos anos atrás, no período, por exemplo, da Inquisição, muitas pessoas que eram médios, então a mediunidade ela sempre existiu. Mas ela era interpretada, por exemplo, como bruxaria. É um mago. É do mal. Ou aquela pessoa é louca. Ela está falando, ela está conversando sozinha. Quando na verdade a pessoa estava conversando, ela era clariaudiente, clarividente e estava conversando com o espírito. E aí alguém olhava e pensava, essa pessoa é louca, vamos interná-la num hospício.
Então a mediunidade, ela sempre existiu. Ó, sim, sim. A Igreja Católica também realizava essas perseguições, né? Então, as manifestações dos espíritos sempre aconteceram. Então, tem mediunidade, por exemplo, que é de fenômenos físicos, que você consegue, o médium, no caso, consegue materializar algo no ambiente. Ou a pessoa tem uma mediunidade que as coisas elas começam a se mexer sozinhas. Existem vários tipos de mediunidade. Mas o que aconteceu? Depois a gente vai entrar mais a fundo no... A gente vai ver isso aqui nesse livro, tá? Deixa eu ver aqui se a gente vai... Porque vai falar das mesas girantes. Então, em vários lugares do mundo, as mesas começaram a mexer sozinhas, que era a primeira manifestação, no caso, que veio antes do estudo da doutrina espírita. Então, por exemplo, esses fenômenos começaram a acontecer em diversos lugares, né, as mesas girantes, mas as pessoas, inclusive, se reuniam na casa de alguém, era como se fosse uma brincadeira, estava todo mundo achando o máximo, se divertindo com aquilo ali. E aí, então, Allan Kardec foi chamado, ele era professor, e ele foi chamado, ele tinha recebido essa missão antes de encarnar, e aí chega um momento que falam para ele, ó, você precisa investigar essas mesas girantes, você tem essa missão que é a revelação dessa boa nova. Os espíritos querem se comunicar, os espíritos querem passar conhecimentos para vocês. Aí, num primeiro momento, ele fica meio cético, ele não fica meio assim, né? Porque ele era um cara, ele era um professor, ele era, assim, a razão, né? E depois ele entende, inclusive Allan Kardec não é o nome real dele, é um nome bem comprido lá, mas Allan Kardec é o nome de uma outra vida dele, que depois ele tem esse acesso, esse conhecimento, e aí ele começa a fazer esses estudos. Então ele, digamos assim, foi o pai, né? O pai, a pessoa que organizou, que compilou todas as informações e publicou todas as obras a respeito do espiritismo. E aí depois dessas obras, claro, vieram outras psicografias, vieram outras pessoas, outros médiuns que são muito conhecidos no mundo todo, por exemplo, o Chico Xavier, que eu acho que ele psicografou aproximadamente 500 livros. Imagina, 500 livros, é muita coisa, né? Então, ele que organizou, ele que compilou, ele que fazia as perguntas. Então, a partir do ano que vem, eu também quero fazer uma live extra nas manhãs, que é sobre o Livro dos Espíritos. A gente tem mais de 1000 perguntas que Allan Kardec faz para os espíritos e recebe as respostas. Então, foi o primeiro livro que ele escreve, o Livro dos Espíritos, com mais de 1000 perguntas. Foi lançado em 1857, esse aqui. Aí, a partir do ano que vem, eu quero fazer as sextas com o Livro dos Espíritos, para a gente tendo cada vez mais conhecimento a respeito deste
plano, né, da quarta dimensão. Então vamos continuar aqui. Então ele diz que na posição em que nos encontramos, recebemos comunicações de aproximadamente 1000 centros espíritas sérios espalhados em diversos pontos da Terra. Pensamos estar em condições de analisar os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. Esse tipo de observação é que nos tem guiado até hoje, e é também ele que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo será chamado a explorar. Estudando atentamente as comunicações vindas de diversas partes, tanto da França quanto do exterior, porque eu falei antes, né? Allan Kardec era francês. Então, estudando atentamente as comunicações vindas de diversas partes, tanto ali da França quanto do exterior, ou seja, dos outros países, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que existe uma tendência para se entrar em um novo caminho e que chegou o momento de dar esse passo à frente. Essas revelações, às vezes feitas com palavras veladas, passaram quase sempre despercebidas por aqueles que as receberam. Muitos acreditaram tê-las recebido de maneira exclusiva. Tomadas isoladamente, elas não teriam nenhum valor para nós, pois apenas a coincidência com outras revelações é que lhes garante a seriedade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, cada médium se lembrará de já haver recebido instruções com o mesmo conteúdo. Esse movimento geral de receber diversas mensagens provenientes de diversos lugares é que nos faz observar e estudar para julgar a validade de publicar ou não um ensinamento, sempre com a assistência dos nossos guias espirituais. Então, esse julgamento, né, essa análise. Então, eles iam recebendo as informações, Allan Kardec e sua equipe, eles iam recebendo as informações da França, né, dos centros espíritas da França, de diversas partes do nosso globo, e eles, juntamente com os guias, com os nossos mentores, né, com os mentores espirituais deles, faziam essa análise do conteúdo e, posteriormente, esse julgamento. Ok, isso a gente vai publicar ou isso a gente não vai publicar? Se havia concordância entre as mensagens, ok, a gente publica. Sobre um tema, se um falava uma coisa, outro falava outra, outro falava outra coisa, opa, não estamos entrando aqui em concordância, os espíritos não entraram em concordância, então aqui melhor não colocar no livro. Então era assim que eles faziam. Deixa eu só sublinhar uma parte aqui. Onde ele explica como era feita essa análise, né, e o julgamento. É nesse controle universal que está a garantia para a unidade futura do Espiritismo. E é ele que anulará todas as teorias contraditórias. Daqui para frente, é nesse controle que se encontrará o critério da verdade. Então ficou claro, né, qual que é o critério? Receber as mensagens, analisar para ver se elas concordam,
Se não concordam, se o posicionamento não é, eles não entram aí num consenso, né? Os espíritos não estão entrando num consenso, eles optam por não publicar o conteúdo, o ensinamento. Agora, se os espíritos entram nesse consenso, então ok, podemos publicar. E sempre assistidos também pelos próprios mentores espirituais deles, né? Então, esse ficou sendo o critério. Então, daqui para frente é esse controle que se encontrará o critério da verdade. O que determinou o sucesso da aceitação da doutrina formulada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, que também é a outra obra. Aí eu acho que eu não trouxe o dos Médiuns. Não, eu trouxe a Gênese só. Foi o fato de que em toda parte qualquer um pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação dos ensinamentos que esses livros contêm. Se os espíritos tivessem vindo de todos os lugares para contradizer esses livros, eles já teriam há muito tempo sofrido o destino de todas as criações fantasiosas. Nem mesmo o apoio da imprensa poderia salvá-lo do naufrágio, caso não fosse verdade as informações contidas nos livros, né, nas obras. Porém, mesmo sem contar com esse apoio, eles rapidamente abriram seus caminhos e avançaram com segurança. Isso ocorreu porque eles tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou em muito a má vontade dos homens. Assim, acontecerá com todas as ideias que vierem dos espíritos ou dos homens e que não puderem suportar a prova do controle universal, cujo poder a ninguém é lícito contestar. Aqui, ele diz, né, que a doutrina espírita ela foi aceita com muita segurança. Lembra que no livro Os Exilados da Capela, o Edgar Armond, ele fala sobre a destruição de muitos documentos, muitos arquivos históricos que contavam a história da nossa humanidade? Ele cita, o primeiro exemplo que ele dá no livro é a Biblioteca de Alexandria, onde mais de 700 mil volumes foram queimados, né? Foram destruídos. E aí, ele cita aqui, e ele faz essa pergunta, né? E não foram também queimadas pelo clero de Barcelona, na Espanha? Em nossos dias, né, 1800 ali, 1800, em praça pública, as obras da codificação espírita recebida através de Allan Kardec? Ou seja, fizeram a mesma coisa com os livros de Allan Kardec, com a codificação espírita. Então, houve, de fato, uma queima de livros, revistas, artigos, tudo que falava sobre essa boa nova, né, sobre a codificação espírita também foi queimado. Tudo que eles conseguiam encontrar, eles queimavam. Só que eu até li um romance espírita onde menciona esse fato histórico no livro, e aí a personagem principal ela está presente no momento onde acontece essa queima, e ela já estava começando a estudar sobre a doutrina espírita e ela fica com muito medo. E
E no fim das contas, e aí sai no jornal da época, né? Sai no jornal, a queima e não sei o que, e chamam de bruxaria e tudo mais, né? E o que acontece? Acaba despertando mais o interesse das pessoas. Então, eles queimaram, né? A igreja queimou os livros, a imprensa notificou, né? Colocou nos jornais da época. A mídia era o jornal, né? Hoje a gente tem rede social, tem jornal, tem TV, tem um monte de coisa, revista. Então, na época, eles colocaram a informação no jornal e, ao invés das pessoas comemorarem, né? Não, acabou despertando o interesse de mais pessoas. Quem nunca nem tinha ouvido falar, ficou sabendo no jornal e aí atiçou a curiosidade. Eu quero saber mais sobre isso. Então, na verdade, o que aconteceu? A igreja, na tentativa de abolir a doutrina espírita, no fim conseguiu alavancar. Então, não deu muito certo. Que bom, né? Que bom que não deu certo. Então vejam como as coisas são, né? Até ele coloca aqui, né? Sobre a questão da divulgação, né? Da doutrina espírita, teve o grande apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou em muito a má vontade dos homens, em aceitar essa boa nova. Para a igreja, nossa, Deus que me livre questionar, propor outras ideias, vir com um outro conhecimento. Então, esse foi o nosso estudo do dia. Agora, foi tranquilo, né? Foi de boa. Semana que vem eu acho que a gente vai terminar o capítulo a parte 2, né? Aí a gente vai entrar em notas históricas, tá? Então, vou deixar aqui marcadinho na página. E amanhã não, quarta-feira que vem, a gente continua. Mas antes da gente se despedir, vamos fazer uma prece? Então, quem quiser pegar um copo de água, fica à vontade, porque a gente vai fazer uma prece final agora, para fechar o nosso estudo, e aí a gente vai tomar essa água fluidificada pelos nossos mentores espirituais. Esse é um momento muito legal da nossa semana para a gente se conectar com a nossa egrégora espiritual. Eles adoram quando a gente estuda, quando a gente se interessa pelos assuntos relacionados a outra dimensão. Porque assim a gente acaba se preparando melhor também. A gente se prepara melhor para a vida, né? Após a vida. E a gente também consegue aplicar o conhecimento que eles passam através de vários livros, não somente da codificação, né? Mas de tantos outros livros. Existem tantas outras obras, enfim, que nos explicam, nos iluminam através do conhecimento. Então, o objetivo é que a gente consiga aplicar o conhecimento no nosso dia a dia. Então, aqui, por exemplo, a gente já conseguiu ter um aprendizado sobre critérios, sobre análise.
Então, que foi também uma coisa que a gente aprendeu no livro A Arte de Viver. Ou seja, faça esse filtro. O que você lê, o que você assiste na TV, todo o conteúdo que você acaba consumindo, faça esse filtro. Entenda, reflita o que eu posso, o que faz sentido para mim, né? Absorver daquilo ali e o que não faz sentido. Isso é importante que a gente faça, essa análise crítica daquilo que a gente consome, porque senão a gente fica à mercê, a gente fica muito influenciável. É fácil dominarem os nossos pensamentos, fica fácil dominarem os nossos desejos. Fica fácil entrar na nossa mente e nos manipular. Então, por isso que é importante a gente sempre buscar fazer esse filtro, essa análise crítica, assim como Allan Kardec e sua equipe, junto com os guias espirituais deles, faziam ali, quando eles recebiam todas essas mensagens de diversas partes do mundo e diversos centros espíritas. Ok, isso faz sentido, isso não faz sentido, né? Isso é muito importante, certo? Então, semana que vem a gente continua o nosso estudo e vamos fazer então a nossa prece de fechamento desse estudo. Então, a gente pode fechar os olhos, sorrir para a vida, sorrir para si. Porque quando a gente sorri, a vida sorri de volta. Porque a nossa realidade em 3D, ela é apenas um espelho, ela é apenas um reflexo daquilo que somos, daquilo que pensamos, daquilo que acreditamos, daquilo que fazemos. Então, quando a gente sorri, a vida sorri de volta. Então, podemos fazer uma respiração profunda agora, para a gente se conectar com o nosso coração, com o nosso chakra cardíaco, que são as nossas emoções. Coloque o seu pensamento no seu coração, no seu chakra cardíaco. As cores dele são rosa e verde. É a cor desse chakra, esse centro energético do nosso corpo. Vamos sorrir para esse chakra. Vamos liberar todas as emoções que estão presas, todas as mágoas, má água. E vamos agradecer, é claro, a todos os espíritos benevolentes que proporcionaram esse estudo para a gente, que proporcionaram esse conhecimento tão valioso para a gente aplicar no nosso dia. Vamos agradecer ao nosso irmão mais velho, Jesus, que tanto trabalha, que tanto faz por nós, que tanto nos ajuda de tantas formas na nossa evolução, no nosso melhoramento, na nossa maturidade espiritual.
Obrigada aos mentores, obrigada, Deus, por este momento, obrigada pelas conexões que estamos realizando e que possamos levar esse conhecimento e essa energia sutil ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana e que a gente também possa, não através das palavras, mas através do exemplo, inspirar outras pessoas que estão ao nosso redor com boas atitudes, bom humor, com otimismo, com calma, paciência e sabedoria também de vida. Que assim seja. Podemos abrir os olhos agora. E quem tiver com o seu copo de água aí, podemos pegar essa água fluidificada pelos nossos mentores e vamos então bebê-la. Vamos imaginar que essa água está limpando todas as impurezas do nosso corpo emocional, físico, mental, espiritual. Vamos lá, vamos beber um gole bem devagar. Quando você engole, imagina essa água te limpando. Imagina essa água fortalecendo as suas células, os seus órgãos, os seus músculos. Podemos tomar mais um gole. Essa água que traz paz para o nosso corpo, que limpa o nosso sangue, que cura. Vamos tomar mais um gole. Eu recebo, mentalize aí, eu recebo paz, eu mereço paz, eu recebo amor incondicional, eu mereço amor incondicional, eu recebo saúde ilimitada. Eu mereço saúde ilimitada. Eu recebo felicidade. Eu mereço felicidade. Podemos tomar mais um gole. Eu recebo a vida de braços abertos, de peito aberto e com muita gratidão. Gratidão pela oportunidade de ser quem eu sou, de buscar conhecimento, e de ter essa experiência maravilhosa que é a vida aqui no plano material. Eu sei que às vezes é difícil, que a nossa matéria ela impõe alguns limites, mas é por um período, é por pouco tempo, no máximo 100 anos aí, que a gente possa aproveitar essa oportunidade
de verdade, com presença, com vontade de viver, com energia, com disposição. Que não nos falte disposição. Então, eu falei ali uma frase, né? Eu recebo a vida de braços abertos, de peito aberto. Eu lembrei da nossa live de segunda-feira, que foi o conhecimento, a sabedoria da Imperatriz, uma dos arcanos do tarô, que é justamente um arcano que nos convida a recebermos as coisas boas, de recebermos a vida como ela é. E que a gente, então, possa sempre ter um olhar positivo para as situações, para a vida. Que nós possamos escolher, que a gente saiba que a gente pode escolher como que a gente vai olhar para essas situações da vida. Então, que a gente consiga olhar as situações com amor, com gratidão, com leveza, com sabedoria. Bom dia, Anísia. Tudo bem? Eduardo, com todo respeito, estou precisando tomar uma caixa d'água de 1000 litros. Olha, de pouquinho em pouquinho a gente enche, hein? A gente enche. Já foi lá pro YouTube, tá? Essa live. Já foi pro YouTube, que é a técnica da água abençoada, onde a gente aprende a técnica de abençoar a nossa água. E nessa live eu falo sobre um estudo que foi feito onde o cientista ele pegou duas garrafas e encheu com água. Numa garrafa ele começou a colocar várias palavras assim positivas, tipo gratidão, amor, enfim, alegria, palavras positivas, e na outra garrafa ele começou a colocar palavras negativas. E depois ele observou as moléculas de água das duas garrafas num microscópio. Microscópio, né, que fala? Ele analisou as moléculas de água. E aí ele viu que nas moléculas da garrafa que tinham as palavras negativas, essas moléculas elas estavam deformadas, elas estavam sem brilho, elas estavam apagadas, feias, comparando com as moléculas de água da garrafa que tinha recebido as palavras positivas. Então essas moléculas estavam vibrantes, elas pareciam flocos de neve. Você já viu um floco de neve, tipo um zoom de um floco de neve? São formas muito bonitas assim. E as moléculas de água que estavam nessa garrafa pareciam flocos de neve, de tão bonitas que elas estavam. Então, se a gente pensar que o nosso corpo ele é constituído de 70% de água, aproximadamente, vamos pensar no que a gente está colocando para dentro, que tipo de pensamento, qual é a qualidade dos pensamentos sobre mim. Qual é o sentimento que eu tenho sobre mim? Exatamente, Anísia, isso que eram só palavras, sem sentimentos. Então até as palavras elas têm vibração. Por isso que é importante a gente refletir sobre aquilo que nós falamos e também pensamos e sentimos a nosso respeito. Como se a gente fosse pegar
e também as crenças que nós temos em relação a nós mesmos. Então, vamos imaginar se a gente pudesse colocar as moléculas de água do nosso corpo num microscópio. Como será que seriam essas moléculas? Como será que elas estariam? Será que elas estariam bonitas, parecendo flocos de neve, brilhantes, formosas, felizes, que nem no copo de água que tinham as palavras positivas? Ou será que a água estaria deformada, a molécula estaria capenga, triste, assim como estava na garrafa com as palavras negativas? Exatamente, a Anísia falou, a gente percebe isso até nas plantas, com certeza. Deixa eu ver aqui. Ó, as plantas, elas estão na segunda dimensão, que é o estado vegetal, é o início da vida subconsciente. A alma começa a respirar, a sentir o clima e a se reproduzir. Então, é o subconsciente. Então, elas sentem, as plantas sentem também. E assim, esse sentir, ele vai sendo aprimorado conforme a nossa evolução. Vai sendo melhor trabalhado, né? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu agradeço a presença de todos, eu agradeço as contribuições, o apoio de todos também, e que tenhamos um excelente dia, uma excelente quarta-feira. Meio-dia a gente volta com a continuação do livro Os Exilados da Capela. Então, eu espero todos vocês, tá bom? Um beijo grande e até depois. Tchau, tchau.